Começando mais um Patercast, vocês estão bem? Estamos bem. Estamos bem. Aqui é Antônio Garcia. Aqui é o Felipe Zapalar. Abraham Wang. Uns 4 episódios. Essa série, a gente vai falar sobre proteção. muito bom. Então, proteção em todos os âmbitos. E o primeiro episódio, a gente vai falar, o primeiro episódio é paternidade na prática. A gente vai falar sobre proteção. Patercast é um movimento para o resgate da paternidade. Não vamos esquecer isso. Beleza? Esse é o nosso propósito, essa é a nossa visão, resgate de paternidade. Então, vamos embora. Paternidade na prática, proteção. O que remete proteção para vocês quando a gente fala de um pai de família? Paternidade na prática, o foco é nos pais de família. Quem já está casado, quem já está constituído. O que remete proteção para vocês? De forma mais primária, proteção física. Física. Acho que talvez até hoje isso faça bastante sentido falar sobre isso. Eu sei que a gente vive numa cidade moderna, mas que exige muita proteção física. Tá. E você, Fê? Para mim remete cuidado, de alguma forma. Cuidado. Cuidado. Não sei se é pela ausência paterna, para mim, quando eu penso em proteção, eu penso em cuidado, de alguma forma. Mas proteger não é diferente de cuidar? Tudo bem, porque de fato, se para você é o que faz sentido, é o que faz sentido. Quando você falou, veio cuidado, né? Com a proteção e o cuidado que... Não sei, quando eu vejo uma atitude de proteção, acho que me gera isso. É alguém trazendo um cuidado com... De alguma forma, o amor, o cuidado. Você sabe que dentro da divisão dos universos de mãe e pai, o cuidado, que é o nurturing, está muito mais relacionado com a mãe. Caraca. E a proteção, muito mais relacionado com o pai. Uhum. Então, talvez, estou fazendo aqui um analista de Bagé, talvez você tenha essas duas coisas misturadas, porque foram exercidas pela mesma pessoa. Eu tenho a ideia, pelo menos na minha cabeça, de que a proteção está mais ligada a um ambiente externo à pessoa. E claro que a gente tem proteção, depois a gente vai desenvolver, acho que a proteção intelectual, outras proteções, espiritual, mas acho que tem mais a ver com o ambiente externo que você proporciona, ou evita, ou protege a criança, o filho, e enquanto que o cuidado deve, no meu entendimento, algo mais interno, algo mais que até porque a mãe, você trouxe esse exemplo da mãe, acessando algo que é desenvolvido de dentro para fora. Faz sentido. Sabe que eu estava outro dia pensando a respeito de proteção no âmbito físico, né? E aí eu pensei numa coisa que aconteceu. Eu estava no interior com a minha família, e a gente estava numa sorveteria, e aí a Elisa estava no balcão e eu estava sentado vendo o que estava acontecendo. E aí entrou um homem na sorveteria, cara, que tinha um jeitão assim de bêbado, meio mendigo, sabe? Meio daquele jeito. E ele foi indo em direção a Elisa no balcão. Só que eu estava mais perto que ela. Então eu levantei e me coloquei entre os dois, mas não do tipo protegendo. Eu só me coloquei entre os dois. Conversando com ela, fiquei de costas para ele, conversando com ela, ela nem percebeu o que aconteceu. Uhum. E eu fiquei um pouco ligado no que estava acontecendo, depois ele foi embora e eu voltei para o meu lugar. Então eu estava escrevendo até um e-book sobre isso, falando que esse primeiro nível de proteção dentro de proteção física é quando você usa o seu próprio corpo como proteção para aqueles que você está protegendo. Nesse caso, só se posicionou. Só me posicionei, não fiz nada, não olhei para o cara, não falei para o cara, vai embora daqui, nada. É um jogo de xadrez, você só posiciona a peça para proteger. Nossa, exatamente. Exatamente. Só me posicionei. Se ele inclusive, talvez, eu não vi que era um grande perigo, porque o cara podia bater em mim pelas costas, alguma coisa assim, mas não era o ponto. Uhum. Então, foi uma proteção muito simples. A Elisa não percebeu, ninguém percebeu. Talvez nem o cara tenha percebido. Mas eu estava sabendo o que estava acontecendo, então talvez até no âmbito de proteção eu estava olhando o que estava acontecendo, estava sendo intencional, me movimentei, não deixei ela correr um risco desnecessário. Uhum. Porque se por acaso um cara como esse encosta nela, já é o suficiente às vezes para gerar algum tipo de trauma. Então, um olhar, alguma coisa já podia ser uma coisa ruim. Então, é um posicionamento simples. Uhum. Eu tenho tamanho para isso, talvez uma outra pessoa pudesse fazer de uma outra forma, mas foi eficiente para aquele momento.
Mas é bem simples. Não precisa ser um lutador, né? Um cara forte. Acho que é um pouco equiparável a caminhar numa calçada e colocar a pessoa mais frágil para o lado de dentro. É só um posicionamento. Que eu coloquei no e-book a mesma coisa também. Não tinha nem lembrado. E você sabe que, eu não sei se você faz isso com a Kat, mas com a Elisa eu faço e hoje ela me lembra se eu esqueço. Então, se a gente está andando na rua, ela já se posiciona para o lado de dentro da calçada para que eu fique do lado de fora. Claro. E se a gente passa por um lugar, sei lá, um boteco, alguma coisa assim, ela inverte. Ela já está treinada. Ela está treinada para me colocar na situação de exposição, bom. entendeu? Muito bom. Eu lembrei de uma coisa que quando eu tinha uns 20 anos, eu fazia faculdade com a minha mãe e com a minha namorada na época na mesma sala. Tem essa história bizarra, né? Bizarra, né? Tipo, qual a chance de Você disso fazer uma acontecer? coisa errada. Né? E eu lembro que uma vez eu tava andando e eu sempre fui, nesse período eu era muito ciumento. E aí teve dois caras que mexeram com as duas Caraca. ao mesmo Com a tempo. mãe e a namorada. Cara, aí não tem sangue que aguente. Mano, eu voei nos caras, velho. Sério? Literalmente, mano. Catei os dois, assim. Mano, aí as duas desesperadas. Perguntando pra minha mãe desesperada, a namorada desesperada. Aí meus amigos do lado perceberam e eles já, tipo, se posicionaram. Viram que eu fiz Eles estavam loucura. olhando ou eles mexeram? Eles mexeram. Só que assim, a forma como eu reagi foi tão violenta que eles ficaram com medo e saíram fora. Porque assim, eu parecia um louco, sabe? Pulando em cima dos caras, fumando sol. Coisa isso, né? Eu tava procurando aqui o proteção. Dicionário, tá? Cuidado com algo ou alguém mais fraco. O que serve para abrigar, abrigo, guarita. Dentro da proteção física, tem a proteção física que é o que você fez. Uma coisa ela é passiva, outra coisa é ativa. Mas será que foi proteção? Porque assim, os caras não estavam fazendo nada demais. Talvez eles só olharam. O meu, acho que talvez já foi, sei lá, uma super proteção ou um ciúmes que talvez não... Pode ser, teve um pouco de descontrole. É. Eu tenho um cara que eu gosto muito, que é o Jocko Willink, e ele fala que proteger é tirar a pessoa da situação de risco. Então, um cara que mexe, não necessariamente a melhor coisa a fazer é você ir para cima. Na verdade, eu acho que eu coloquei em risco, né? Exato. Também já fiz isso. Cheguei em casa, tinha coisa na rua acontecendo e eu saí, antes de entrar com o carro, saí do carro para dar bronca e tal, e está errado. Eu tenho que me controlar e entender qual que é a situação que traz menos risco para elas. Uhum. E me colocar... Na frente da tua casa é o pior lugar para você fazer isso. Pois é. Mas foi descontrole, entendeu? Foi braveza descontrolada. Então, o que esse cara fala é, você tem que entender qual é a situação e, às vezes, levar a pessoa embora. Porque, às vezes, a gente quer também se mostrar que pode e tal. E não é a coisa mais acertada. Leva a sua família, tira a sua família dali. No seu caso, tira as meninas, entendeu? É que, às vezes, eu vejo que tem meninas que querem que o homem se posicione. E coloca o cara em risco, entendeu? Sim. Então, sei lá, tem 5 caras mexendo com a sua namorada. Você tem que pegar ela e ir embora. Você não vai enfrentar os 5 caras para apanhar dos 5 e adianta o quê, entendeu? Eu tava vendo um vídeo esses dias que o cara ensinava, tinha uma cena e ele ensinava a mulher como ela deve se posicionar caso tenha uma briga entre o marido e outro cara. Porque a maior parte das mulheres, elas vão para tentar ou separar ou tirar o marido. E aí mostrava uma cena onde a mulher só piorava a situação. Sim. E o cara acabava tomando um soco na cara que ele ficava desnorteado porque ela entrou. Pelo desespero de ver ele apanhar ali, né? Então, é difícil. Mulheres não entrem no meio da briga. Eu sou da opinião que você vai por um embate físico se você absolutamente não tiver outra opção. Uhum. Não acho que é uma possibilidade de você fazer isso se você tem a possibilidade de ir embora. Ah, mas o cara me xingou. Tá bom, vai embora. Ah, mas o cara xingou minha mulher. Tá bom, vai embora. Se você realmente está preocupado em proteger... Exato. É verdade. Esse Jocko Willink, ele fala o seguinte, em todas as situações eu vou embora. Se eu não tenho como ir embora e o cara está colocando a minha família em risco, eu mato o cara. Tipo assim... Quem falou isso? Chama Jocko Willink. Ele fala, eu tenho poder para matar uma pessoa para proteger minha família, mas eu só vou usar isso se for em última instância. Todas as outras eu vou embora. O cara me xingou, eu vou embora. O cara me deu um tapa na cara, eu vou embora. O cara
me ameaçou, eu vou embora. Em todas eu vou embora. O cara puxou a arma, eu vou embora. Não, o cara me encurralou, eu mato ele. Eu gostei disso, não quero matar ninguém, mas assim, não tem a ver com a sua reputação, não tem a ver com, o cara, ele me xingou. Dane-se, você está ali para proteger sua família, entendeu? E não para se mostrar como homem. Cara, vou contar o nome desse aí, vamos fazer uma camiseta desse... É muito da hora esse cara. Ele é um ex-Navy SEAL. Ele era um comandante de uma... nível de controle do cara. O cara tem 100% de segurança, entendeu? É. Vamos tentar passar para um outro âmbito de proteção, já que a gente está falando de proteção, para a gente não ficar só na proteção física, porque eu acho que proteção física é o que está mais claro para a gente. Uhum. A gente fala bastante aqui no Patricast sobre os 4 âmbitos de atuação: físico, intelectual, espiritual e relacional. O que para vocês é proteção intelectual? Ou proteção no âmbito intelectual? E aí, bro? Bom, acho que para mim fica mais claro falar sobre filhos. Tá? Porque eu tenho, além da obrigação legal Sim. de ter eles na escola, eu tenho como pai o entendimento que eu preciso trazer um crescimento intelectual. E isso é proteção, porque imagine só, eles passam por uma outra fase ou estão em determinados ambientes que por eu não ter sido essa pessoa, porque tá tudo bem, porque isso aqui a gente vai levando, e eu não insisti nisso, porque eu achei que não seria um problema no momento, eu estou desprotegendo eles para situações futuras. Então, acho que no caso de criança, para mim, que eu tenho filhos pequenos, tá ligado sim à educação acadêmica, mas também à educação informal, por assim dizer, talvez, de se portar em determinados ambientes, usar termos corretos, apropriados, educados. E eu até vou trazer um pouquinho para a cultura coreana. Meus filhos não falam bem coreano. Tem a questão auditiva, então eu não introduzi coreano para eles, intencionalmente, para não misturar, para a gente poder focar bem na fala, no desenvolvimento de fala em português. Só que a minha família inteira fala coreano. Uhum. E eu percebi que isso era uma falta de cuidado que eu tive, porque quando eles estavam em alguns ambientes onde todos falavam coreano, eles se sentiam desprotegidos, menos vulneráveis. E é engraçado porque acho que não só na cultura coreana, mas em qualquer cultura de imigrantes, a língua ela é um valor que une a comunidade. Se você não tem isso, você está meio fora, né? Mas daí eu tenho uma provocação para você. Será que isso é proteção ou é provisão? Por exemplo, na área física, que é o mais fácil, mais intuitivo, quando você ensina o seu filho a se proteger, você não está protegendo, você está provendo. Tá. Faz sentido? Não? Faz sentido. Então, por exemplo, se você ensina o seu filho a se proteger culturalmente, que é sabendo falar coreano ou então tendo mais conhecimento, você está provendo para ele, assim, cara, para você consegue se proteger. Eu vejo a proteção intelectual mais no seguinte sentido: o seu filho vem com uma ideia errada e você, eu vou te proteger disso, entendeu? Eu vou trazer para você a verdade contra essa mentira, ou então até eu não vou dar acesso. Meu filho outro dia veio com o papo de ler um livro que eu não queria que ele lesse. Então eu falei assim, cara, eu não quero que você leia isso hoje, eu vou te proteger dessas ideias ruins, eu vou te dar outros livros para você se fortalecer, eu estou provendo para ele, quando você estiver forte eu deixo você assistir isso daqui. Então primeiro eu protegi, porque eu acho que isso aqui não vai te fazer bem. Mas qual foi a régua que você usou para entender que esse livro não era adequado? Não, você deve conhecer o livro, sabe? Eu conheço, eu sei as ideias que estão lá dentro, eu não vou falar para não causar. Tá bom, mas essas ideias elas divergem com aquilo que você acredita. Sim, é o meu crivo. Tá. E aí eu acho que cada um tem o seu. Mas você sabe o que é bom para sua família, você sabe o que é bom para a sua, e eu sei o que é bom para mim. Estou sempre aberto a entender. Não quero nem entrar muito nesse... Mas eu entendi que aquilo não faria bem para ele de acordo com os meus valores morais, meus princípios éticos. Então, protegi, entendeu? Mas uma pergunta, de onde veio a ideia de ler o livro? Veio dele? Veio dele. Veio dele. Ele teve a ideia... Veio dele, de acordo com os 100%. relacionamentos.
É o âmbito de atuação dele, onde ele vive, é ideia, pensamento, influência vindo de todos os lados. Se tivesse vindo da escola, por exemplo, Dava na mesma. como que você protegeria? Como já aconteceu. Então, ele teve uma aula de história com um professor que ensinou para ele uma coisa que eu sei que é mentira. Uhum. Quando ele chegou em casa, eu tinha o hábito de conversar, até hoje. O que você aprendeu? Como é que foi? Aí ele contava uma coisa que eu sabia que não era verdade. Então, eu protegia ele naquele momento. Assim, cara, isso aqui não é verdade. Deixa eu te falar como é que funciona, onde eu vi isso, onde eu estudei, Entendeu? Para mim, isso é proteção intelectual. Você protege, seja isolando, que é você colocar o corpo na frente, na proteção física, vou isolar. Seja indo para o embate, entendeu? Estou te protegendo. Então, a ideia errada veio, eu não consegui impedir, ela já veio, eu vou bater nela, entendeu? Muito Acho bom. que quando eu trouxe esse exemplo da língua coreana, é porque eu queria justamente cruzar com esse posicionamento, porque nessas situações, o que eu faço? Eu vejo eles desprovisionados agora, entendi, e eu me coloco ali, não, calma, e aí eu me coloco como interlocutor, para que eles possam fazer parte do que está acontecendo naquela dinâmica. Sim. Então, um tradutor ali em tempo real, mas também intermediando as situações. É um posicionamento meu físico que permite que eles possam participar. Viabilizando a convivência. Mas você concorda comigo que esse posicionamento ele tem que ser de curto prazo? Porque não pode ter uma dependência dele de você estar sempre perto. Total. Então ali, emergencialmente, beleza, você pode fazer a ponte. Mas depois você tem uma provisão. Mas você precisa prover para que ele consiga fazer sozinho. Perfeito. É interessante falar sobre essa questão de... até do teu olhar de análise, veio uma situação que aquilo intelectualmente ia ter uma provisão para ele de conhecimento e você protegeu. Isso, quando você fala, me dá a sensação do quão preparado nós temos que estar, porque vendo o contexto das casas e até da minha casa, aquilo que a escola diz acaba sendo uma verdade absoluta na vida da criança. Então, o pai ou a mãe olha para aquilo, ele entende, cara, se a escola está ensinando, significa que aquilo é bom para o meu filho. E não necessariamente isso é uma realidade, né? Então, se eu não consigo fazer essa distinção da origem de onde vem, acaba criando um risco para minha família, né? Então, isso pelo menos me dá mais combustível do porquê que a gente tem que continuar estudando, porque às vezes a gente acha que já tenho um trabalho, já estou aqui, e na verdade não, né? Porque isso que você fez é muito bom. Muita gente não faria. Você quer ler um livro? Cara, ler um livro já é uma baita de uma provisão intelectual. Sim. Vai ler o livro. Não faria, não é nem capaz de fazer. Esse é o ponto. Mas sabe que se a gente fizer o paralelo com a proteção física, fica bom também. Porque se você não está forte intelectualmente, ou se você não consegue identificar um perigo intelectual, você, na situação da sorveteria, você não se coloca na frente. Gostei desse termo, perigo intelectual. O que você diria que é uma ideia... Cara, perigo intelectual? O filme A Origem. A gente vai depois falar sobre paternidade na arte, mas o filme A Origem, o ponto todo do filme é uma ideia, o Inception, né? É uma ideia que é inserida na mente. Um sonho. Exatamente. Então, as ideias, isso aqui não é nem um podcast, mas dá um curso inteiro para falar sobre as ideias e as consequências das ideias. Então, as ideias que vêm o tempo todo para a gente, de todos os lugares, elas geram influência. Cara, para os seus filhos não vai ser diferente. Então, se o seu filho está vivendo num ambiente que tem ideias que você não acha que são boas, e aquilo está sendo martelado na cabeça deles dia após dia, não é à toa que um dia você vai estar conversando, ele vai ter uma ideia contrária à sua. Se você vai combater, ele já está com um veneno inoculado dele, falando que você tem ideias que são ruins e que você é retrógrado. Caraca, você está refém da situação, entendeu? Porque você não cuidou. Então, só voltando. Se você, na proteção física, se você não está preparado para o enfrentamento, até fugindo, se pode ser o caso, quando ele aparecer, você vai estar refém daquela situação. E quais são as origens
De onde vão vir esses sinais? Que sentido? De conhecimento, de onde o campo intelectual do filho, de onde vão vir essas fontes de conhecimento que podem ser esse As perigo. ameaças. As ameaças, exato. Cara, de todos os lugares. Filme, Uhum. mídia social, rede social no geral, Nossa. todas. Uhum. Livros, de uma forma mais profunda, mas livros Pra gente que lê, né? para quem lê. Relacionamentos. E é por isso que estou falando. Você imagina, seu filho chega e fala, vou ler um livro. Cara, Você fala pro parabéns. contexto de Já hoje, tá hoje. caraca, Mas você quer tem saber interesse de ler. um exemplo um pouco mais vulgar, mas seu filho aparece com uma revista pornográfica. Aham. Aí você fala parabéns. Mas eu já fui em casas, quando era criança, que tinha um monte de revista pornô na sala. Aham. Caraca, na sala. É uma diferença de cosmovisão muito forte, entendeu? Aquela família, aquele pai achava que isso era natural. E eu já vi isso. Pais que acham, não, a gente precisa tornar isso natural para que não seja proibido, que não sei o que lá. Na minha casa, não. Então, como é que faz? E se o seu filho está indo nessa casa? Você não conhece, você não sabe. Então, você tem que conhecer, saber onde seu filho vai frequentar, qual a casa que ele vai frequentar. Caraca, essa parte da proteção, quando você falou disso, eu vejo constantemente as crianças pedem, né? Ah, quero dormir na casa do amigo, quero ir para casa do parente de ali. Como que você vê, vocês veem, como vocês lidam com isso no dia a dia das crianças? Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo, que o Abraham participou dessa história. Uma vez, meus filhos foram no cinema com uma professora que eu confio muito e estava junto uma outra família que é um contato da professora. Tá bom. Aí, eu não lembro porque eu conversei com o Abraham sobre... porque o Abraham conhecia essa outra família. E aí eu perguntei, Abraham, esse cara é de confiança, não é de confiança? Ele falou, Antônio, é um cara legal, de confiança e tal, mas... Porque ele iria trazer meus filhos de volta depois. Acho que era só Elisa. Só Elisa. Ele ia trazer a Elisa de volta. Eu falei, Abraham, você conhece? O que você acha? Ele falou, cara, eu não tenho nada para falar, mas eu, por princípio, não deixo minha filha com uma pessoa que eu não tenho 100% de confiança. Caraca. Ele me falou isso, eu falei, decisão tomada, eu fui buscar. Era um lugar super longe, num shopping longe. Caraca. Eu peguei, botei a Paula e o Toys comigo, a gente foi para o mesmo shopping, eles iam no cinema, a gente ficou fazendo outra coisa, jantou, para esperar ela sair. Por quê? Por princípio, eu não ia colocá-la naquela situação. Ele me ensinou. Então, cara, assim, eu estava despreparado, eu estava meio em dúvida, e ele falou, cara, meus filhos, eu não coloco eles nessa situação. Muito bom. Então, por hoje é isso. A gente vai falar, no próximo podcast, a gente vai falar sobre proteção também, só que de pai para filho, ou seja, sob o ponto de vista dos jovens. Fechou? Fechou. Show de bola. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Até mais. Até a próxima.